して助けたベアトリス! Sem dúvidas, após tantas mortes, Doste Tasquera Beatrice! Harawardo, Damodomo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Re:Zero Kara Hajimeru Isekai Sekatsu Sekanda Shirido aqui no canal, onde irei falar tudo que eu achei, como foi o que eu gostei, por conta de que, a tensão do sofrimento da primeira season finalmente voltou para a segunda season, né, com meu amigo Barasu, e tá melhor que a primeira temporada, né, pelo complemento, pelo upgrade que fez nos primeiros episódios. Então, sério, Re:Zero voltou com tudo pra quem tava sentindo falta do sofrimento realmente que a obra tinha de essência. Então, sério, foi perfeitinho. Digamos, corte na open, colocou a Anne começando a tocar, mostrando a jornada do sofrimento do Barasu. Acontece que ele iria dar a sua vida para proteger o quarto da Ren. Quando ele vai para abrir a porta, quem ele se depara? Isso mesmo, com a Lone dos livros, nossa querida Beako-sama. E sério, não tem como, foi muito surreal. Eu acho que todos os meus elogios estão aí para o seiyuu do Subaru. Querendo ou não, a forma agonizada, digamos que a preocupação, o repúdio, o ódio que ele não esperava pela surpresa de se deparar lá na biblioteca proibida e assim ele indagar com raiva e angústia por que ela foi salvar ele agora. Sério, foi perfeito, eu acho que foi essencial a forma como foi mostrado, foi o melhor encerramento, porque qual será a fala da Beatriz? Será que o protagonista vai se lembrar da mensagem da Ron no episódio anterior, da linha alternativa que ele passou, né, que ele estava vivendo, que ele foi morto? A mensagem do usuário sobre o que ele deve falar para Beatriz? Não dá pra saber se ele vai falar, não dá pra saber se ele vai se relembrar depois de ver essas mortes, né? Mas, para todo caso, acho que foi bacana. Tem muitas coisas bacanas que eu vou falar parte por parte, mas já dando uma impressão geral aqui sobre o Re:Zero, esse episódio mais recente. Gostei da face da Ren, indiferente, fria. Muitas pessoas vão falar que eu tô sendo cruel, ainda mais porque a Ren é minha wife favorita até o momento. Mas um fato interessante é que você tem que ver o contexto criado. Querendo ou não, a Ren é indiferente. Ela é fria na sua essência, na sua personalidade. Então, quando ela não tem memórias da Ren, ela não vai tipo, agora eu vou me apaixonar, ter o afeto todo que eu tinha na primeira temporada, porque eu magicamente vou começar a gostar de você como eu tinha lembranças da primeira season. Não, ela vai continuar na personalidade fria dela, mesmo sabendo que tem laços com a Ren, mas não vai mudar a estética, não vai começar a ter um afeto como o Subaru esperava. E isso é bacana, manter a essência dessa personagem. Digamos que seja o motivo pra você amar ou odiar a Ren, tá aí minha opinião. Não estou gostando mais da Ren por conta disso, porque é uma personagem que eu não ligo muito, pra ser honesto com vocês, mas acho que foi um acerto manter a essência dela e não fazer com que ela se apaixonasse pela Ren só por ver agora a minha irmãzinha querida e saber toda a situação que ela não tem recordações. Pelo menos é minha opinião, né, gente? Mas ainda assim, foi um ótimo episódio, seja por esse tipo de cena, pelo confronto, as desconfianças que o Barasu está tendo em torno do usuário. Eu acho que é um fato bem notável isso. Gostei da indiferença do Garufiero, né? Digamos que agora ele não concorda com o Barasu sendo o garoto a completar os testes. Algo diferente, né, da linha alternativa, se formos nos recordar. Isso é algo bacana, porque o protagonista se pega diante de uma surpresa, né? Porque a gente vê, ele estava bem apressado, né, apresentando a opinião. E com isso, ele teve diferentes opiniões bem contrárias sobre quem deveria fazer o teste. Digamos que teve a opinião da Emília e do Garufiero. Então foi bem interessante, após ele saber meio que as intenções. Então, foi outro tipo de cena que eu gostei. Eu acho que a cena de afeto, né, do protagonista abraçando a Pétala foi muito perfeitinha, porque ele se lembra das recordações, né, da morte delas. Isso é legal, por conta que aquele abraço, ele usou como desculpa a fofura dela, mas foi pelo simples fato que ele estava aliviado ao ver que ela estava bem. Então, digamos que o tremor na mão deles fizeram muito bem, né, o medo diante que ele estava sentindo e ver que a Pétala está bem, por isso ele está abraçando bastante ela, por se sentir confortável, aliviado em ver que ele chegou a tempo. É bacana do protagonista isso. Eu acho muito interessante a forma como eles trabalham esse tipo de sentimento, a naturalidade que é típico do Subaru nesses tipos de cena. Então, tem os elogios também. E por conta disso, acredito que por ter feito tão bem o trabalho de desenvolver a Pétala, a relação protagonista nesse episódio, nós notamos algo bem interessante. A cena dela sendo morta, o que gera o nosso sofrimento semanal de Re:Zero, não é mesmo? Mas com isso, acredito que agora eu falo parte por parte do episódio, ou mais possivelmente sobre cada cena, se for muito relevante. Mas então, vamos falar sobre Re:Zero Kara Hajimeru Isekai Sekatsu e seu episódio mais recente, que fica mais conhecido como Subaru não foi morto no final, por conta de que ele foi salvo, surpreendentemente, por Beako-sama. おかえりなさいませ、スバル様。思ったよりもずーっと早いお帰りでしたね。
Começando a falar sobre o episódio mais recente, tudo que rolou de uma maneira a ter uma impressão bem geralzona, eu acho que é interessante ressaltar que a gente vê que o protagonista acorda, ou melhor dizendo, ele retorna da morte, né, no tempo que ele está despertando do santuário. É algo interessante, porque ele tem toda aquela sofrência da Emília, ele consola ela, e já vemos que é uma diferença. A Emília já não está tão nervosa como na outra linha. Digamos que ela consegue se acalmar e ter uma conversa, mas ainda cheia de... como posso dizer, talvez exaustão, fadiga pelo teste. E o mais interessante é que pelo Subaru já ter sido morto, ele percebe que o melhor é que ele faça esse teste. Ele percebe isso, que ele deve fazer. E isso é algo que eu havia falado no vídeo anterior, que poderia ser confirmado o Subaru fazer o teste. Só que foi interessante que isso realmente aconteceu, mas foi uma desaprovação, e assim ele não vai fazer o teste. É legal, porque o protagonista, por ele iria fazer. Porque ele diz que se a Emília continuar sofrendo, é algo que é melhor que não seja feito, que ela não tenha que enfrentar isso, é melhor que evite. Então o mais interessante é ver que o Garfiero não concorda e a Emília também. A Emília desaprova isso porque é como se ela tivesse que deixar tudo nas costas do Subaru e o Garfiero por conta de que ele quer que seja a Emília. E a gente percebe as intenções dele porque são bem diferentes do que ele havia falado no episódio anterior, quando era ainda na outra linha onde o Subaru foi morto, porque ele disse que o Subaru deveria fazer esse teste, não devia deixar na conta da Emília não. E acontece que a gente percebe que dessa vez ele não quer isso, porque daí seria a vontade do Orosuaro contra. O Orosuaro deseja que seja a Emília, até porque vai melhorar a reputação dela nessa seleção real. Então ela tem que fazer o teste, é a única que pode fazer. E o mais legal de tudo isso é que ele não pode ir contra a vontade do Orosuaro, mesmo que ele odeie o Orosuaro. Porque ele diz, ô meu amigo, não é que eu gosto dele não, eu odeio ele tanto quanto você, mas eu não posso ir contra. Porque é mostrado lá que a Loli misteriosa de cabelo rosa fala, tendo ou não, mesmo que o santuário seja liberado, ainda faz parte do território do Orosuaro, ou seja, ele que é o grande chefão. Então eles não podem perder suas posições a esse perigo. Então é interessante, digamos, que o fato, mesmo querendo que o santuário seja liberado, eles têm que seguir a demanda de quem quer que seja a pessoa escolhida. Ou seja, se o Orosuaro quer que seja a Emília, vai ter que ser ela e pronto, acabou. O Subaru não pode fazer isso. Então é um dos primeiros pontos que eu gostei, porque há esse motivo, só que é bem diferente, né, das intenções que foram apresentadas no episódio anterior. Porque aparentemente o Garfiero poderia continuar com esse posicionamento. Só que vemos que dessa vez foi bem diferente, ele não quer realmente o Subaru. E já no outro, ele demonstrava um interesse em querer o Subaru, também não dava por certo, mas você percebia a diferença das duas linhas, não é mesmo? Então é um ponto bem positivo, porque o Subaru apreciou tantos os fatos, como se ele fosse a pessoa que deveria fazer, que fez com que gerasse na desaprovação. Então eu curti bastante esse fato, até porque aparentemente dessa vez foi o Subaru que apresentou tudo de uma maneira bem corrida, resumida, porque ele tinha que voltar para a mansão mais rápido. Então eu acho que dá para compreender, mas a gente viu as consequências, não é mesmo? Então, com isso, já é um grande ponto que eu deveria abordar sobre esse episódio e o que rolou, e um pouco assim a diferença, e também eu acho bem curioso a maneira como foi apresentado. Querendo ou não, um ponto bem compreensível que infelizmente o Subaru foi muito apressado, mas acredito que agora vamos para outras cenas que são relevantes de apontar, de apresentar do episódio. Eu diria que falando sobre outras partes do episódio, que já vai gerando próximo da conclusão, a gente viu que o protagonista convence o Orosuaro, né, a permitir que ele saia do vilarejo, volte para a mansão, ele tá com todo o plano organizado, eles têm que ver realmente os verdadeiros sentimentos e intenções da Frederica, e com isso o Orosuaro, tipo, andaram junto, porque o protagonista nunca quer ser páreo, né, pra meio besta, a mulher meio besta, meio besta. Então fica interessante isso, porque infelizmente é um fato ainda. Então acontece que o protagonista, ele ainda mostra sua ira e indiferença, né, com o Orosuaro por tudo que aconteceu. Então é um ponto bem positivo, porque a gente vê que eles voltam pra mansão, a gente vê que o protagonista não conseguiu colar dessa vez, ele teve que usar a Run. O interessante de tudo isso é que, voltando, né, para a mansão, a Run fala que ela tá incomodada com algo no peito dela, que é como se algo já tivesse acontecido quando ele fala usar dela de isca. É interessante isso, porque o protagonista usou mesmo na primeira temporada, primeiros episódios, porém foi um acontecimento que envolvia a Ren, e isso é interessante porque mostra que acontecimentos que envolvem a pessoas tendem a ser esquecidos, como aconteceu com a Ren. Ou seja, isso é interessante porque tudo que a Ren teve importância para o protagonista, todos os momentos que eles ficaram juntos, acontece que é como se nunca tivesse acontecido, como se o protagonista tivesse passado por tudo isso sozinho. Então é interessante ver a maneira como foi apresentado. Eu curti bastante essa cena. Para todo caso, vemos que o protagonista fica cheio de ira, né, ele tem que contar, ele fica frustrado, então a gente viu daí depois tudo que ocorreu, né, os sentimentos da Ren, mesmo tendo conhecimento da Ren, ela vendo a Ren, então é interessante isso, porque o protagonista ficou muito frustrado com a reação da Ren, e o interessante foi ver a Frederica como a garota lá, Petra, achando que eles devem salvá-la após a Eros chegar na mansão.
Então, com isso apresentado, a gente ainda vai chegando na chegada da mansão, né? Que foi um ponto que eu não falei. O protagonista falou com a Petra, depois viu a Ren, como foi apresentado, e chega a conversa com a Frederica. O mais interessante de tudo isso é o fato, realmente, que ela é irmã lá do Garifiero, e o colar mostrado. Por conta de que o mais interessante disso é como se mostrasse, né? Que é uma mensagem realmente, digamos que de irmão para irmão, e o mais interessante é que é um par. E por que eles estão dando um para o outro sempre que é para ser enviado como uma possível mensagem? Eu diria que eles devem ter perdido a outra parte do par do colar. Qual seria o mistério em torno disso? O mais óbvio que dá pra entender é que esse colar permite a transformação para o modo besta. Pelo menos é algo que eu acredito. Mas para todo caso, ocorre que a gente vê que a Frederica, ela não pode quebrar o voto dela, algo a mais, não é uma simples força de vontade que vai permitir isso. Então o protagonista vai ter que forçar para que a verdade seja revelado. Então acontece que ela tipo não vai resistir. Então foi mostrado todo o fato e o protagonista vai poder levar a Frederica aparentemente. Só que vemos que surge o problema com a chegada da Erza e tudo que rolou. Vemos que houve umas cenas de luta bem intensas, vemos que a mansão é quebrada mais uma vez, e acontece que o protagonista vê que ele perdeu todos, até legal a cena dele se levantando, vemos que faz aquela superstição, aquela boa intenção, costume que a Petra havia dado, que a missão de um guerreiro é voltar trazendo o lenço todo sujo. Acontece que o protagonista está trazendo ambos até, tanto dele como dela. O mais legal de tudo isso é ver, digamos que a cena dá muito capa de algo, tipo ReZero, Natsuki Subaru, carreira solo, já dá pra pensar em umas músicas que seriam do álbum do Subaru, então ficou bem legal essa cena, ainda mais com a ending tocando. Vemos que ele enfrenta a Erza, ela não conta quem é o cliente, mas o mais interessante é que é alguém que sabe toda a condição, quem estava na mansão, não é mesmo? E com isso vemos que o protagonista iria proteger o quarto da Ren a todo custo. Quando ele está próximo da porta, ele abre e se depara com a Beatrice, e nesse momento, infelizmente, a ira, a frustração dele chegam, né, porque ele não pôde proteger a Ren, porque ele se deparou na biblioteca dos livros, e assim se conclui o episódio, gerando hype, por conta de que ele conseguiu sobreviver. Sem dúvidas, ótimo episódio para ReZero Kara Hajimeru Isekai Sekatsu Sekondo Shirido. Acho que apresentou todo o clima de ReZero que ele apresenta, digamos que a essência realmente. A gente viu que teve cenas de comédia, teve, digamos que um momento de Subaru frustrado, desconfiado em ira, e vemos que às vezes há cenas improvisadas, que o Subaru não morre e a gente fica perplexo. Eu gostei bastante disso porque qual vai ser a relação da Beatriz? Por que ela fez isso? É o grande ponto curioso. Subaru vai falar algo com ela, ele vai investigar algo a fundo antes de voltar, digamos, utilizar-se do Retorno da Morte, que é algo que possivelmente deve acontecer. Vai ser muito esquisito se ele não se matar, digamos que nessa linha que ele está presenciando. O mais interessante de tudo isso foi o fato, digamos que, da conversa que teve com o usuário, a maneira como foi apresentada, porque a simples fala dele com Kai desta vez é referindo-se como se ele pudesse ler as entrelinhas do Subaru a uma linha alternativa que ele convenceu os aldeões, o vilarejo, ou seria em algum acontecimento dessa mesma linha que ele apresentou. É um ponto que eu tenho minha dúvida e curiosidade. O que você acha sobre isso? Referindo-se a outra linha ou essa mesma linha? Foi isso que o usuário conseguiu compreender do Subaru? Bom, tá aí a curiosidade, né? Eu acredito que também a cenas de comédia, a preocupação do Grafiero usando a Ran como isca, falas da Ran com o Subaru, a aprovação da Petra como uma nova lei da mansão, eu acho que foram cenas boas, embora o clima fosse de drama e sofrimento no final, mas eu gostei de tudo que foi apresentado. Sobre a cena da Emília, não tem muito o que falar, né? É o sentimento da personagem. Se você for ver, o Subaru agiu de uma maneira muito apressada, então é compreensível os sentimentos dela, mas você pode ficar meio frustrado também. Se quiser xingar a Emília, tudo bem, tá do seu direito, meu amigo. Mas você também tem que entender o lado dela, né? Porque olha a maneira com que o Subaru, tipo, tava agindo, como se ele quisesse jogar, como se ele não confiasse nela. É algo diferente, né, do episódio anterior. Então também temos que entender. Mas olha o lado do Subaru. Ele tava louco pra voltar pra mansão e resolver a parada, digamos que da barreira era a melhor alternativa também. Então também temos que pensar nisso. Porque voltando pra mansão, ele colocava uma coleira no usuário e fazia com que o desgraçado voltasse pra resolver a parada toda em menos de 2 dias. Também tem isso. Mas, para todo caso, foi muito interessante. Acredito que foi um ótimo episódio. Eu gostei de tudo que foi apresentado. Ele vai revelando um pouquinho de coisas, ao mesmo tempo que a gente fica meio que refletindo sobre o que pode ocorrer. Então, eu acho que eu gostei de tudo. A maior curiosidade é sobre o colar, né, que foi apresentado. E acho que era isso que eu queria falar praticamente sobre o episódio, apresentar um pouco sobre ele. E acredito que a grande dúvida que fica, a grande curiosidade que você já está fazendo é: Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de ReZero Kara Hajimeru Isekai Sekatsu Sekondo Shurido? Para o próximo episódio de ReZero, eu espero uma conversa bem sincera do protagonista com a Beatriz. Digamos que ele vai mostrar um pouco da frustração. A Byaku vai falar que, tipo, isso é jeito de falar com quem te salvou? Provavelmente vai ter esse clichê. Coloca aí, eu acho que vai ter.
O que eu vou ficar bem surpreso é se o Subaru, digamos assim, investigar um pouco da situação toda, saber o que tá acontecendo e depois que ele utilize-se do seu retorno da morte, não dá pra saber se isso vai acontecer ou não, mas é quase que certo que o Subaru vai se matar. Veja as perdas que ocorreram, então não tem sentido ele continuar vivo, mas eu acho que dessa vez ele não vai só se matar logo em seguida, ele vai mais procurar pistas e depois ele utiliza-se do retorno da morte. Mas é minha opinião, né? Devemos lembrar disso e ficar bem atento. Não dá pra saber se ele volta pro vilarejo antes, não dá pra saber se eles vão achar a Erza, então eu tô muito curioso. Provavelmente, dependendo de onde ele possa voltar, digamos que do próximo ponto, não dá pra saber se já vai ser na mansão ou se vai ser no santuário. Se for no santuário, que medidas ele vai tomar? Se for na mansão, o que ele pode fazer? Porque daí a confusão já tá instaurada. Então eu tô bem curioso pra isso que vai acontecer, mas uma coisa é certa, tá tendo novos episódios, com certeza a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Ri Zero Kara Hajime Isekai Sekatsu Sekon no Shiro do Mata, né?